bem-vindos novamente, de novo, né? Todos muito bem-vindos. Eu vou me apresentar para quem não me conhece ainda, né? Meu nome é Daniela Menezes, eu sou psicóloga e sou agricultora urbana. Eu comecei a cultivar aqui no quintal da minha casa há 5 anos atrás já. E na época eu tinha um espaço ali ocioso, não estava passando por um momento muito bom na minha vida, e aí eu decidi ter uma horta, decidi fazer uma horta. E aí na época eu não sabia nem por onde começar, né? Como foi uma ideia repentina. E aí eu liguei para minha avó e pedi para ela me ajudar, né? Para ela vir me ensinar, me ajudar. Então eu fui aprendendo com a minha avó aos poucos a cultivar, né? E algo que parecia ser algo tão simples assim, eu fui vendo que não era tão simples, que na verdade era um processo, né? Que a gente tinha que aprender várias coisinhas para daí conseguir ter sucesso. Então, aquilo que eu não aprendi com a minha avó, né? Eu fui buscar na internet, eu fui buscar em livros, e aí eu fui aprendendo na prática mesmo, né? Porque eu acho que nada ensina melhor do que botar a mão na terra e aprender mesmo. Então, eu fui aprendendo, né, com essa prática, com esse conhecimento, e fui gostando demais disso, né? Então, eu comecei a publicar no meu Instagram, as pessoas começaram a me pedir também, que também queriam começar a cultivar. E aí, em 2017, eu fundei a minha empresa, que é o Horta da Dani, onde a gente começou a oferecer mentorias, né, e fazer planejamentos de horta para escolas, para empresas, para famílias, né? Então, naquela época, o meu objetivo era disseminar a horta por tudo, assim, né? E também já dei várias oficinas, já formei mais de 220 pessoas na minha oficina de hortas urbanas, né? E esse ano comecei a trabalhar como psicóloga, e aí, com os meus clientes, eu fui percebendo que eles tinham a horta em casa, né? As pessoas começavam a cultivar aqui no meu Instagram e começaram a me dar devolutivas de como que elas estavam se sentindo, cultivando, né? E aí eu fui perceber que a horta, ela não era somente algo assim físico, entendeu? Não era somente algo material, mas que ela também causava uma transformação ali no ambiente familiar, né? Ela ajudava a pessoa a diminuir o estresse, a ansiedade, né? Ela começou a ampliar a visão, né? Então, o cultivo, esse contato com a natureza nos possibilitou tudo isso, né? E aí eu comecei a fazer essa junção, né, do que eu estudei por 5 anos, que é a psicologia, e do que eu estudei também por 5 anos, que foi a horta, né? Porque eu me dividia ali, eu estudava horta e psicologia. E aí no começo desse ano eu decidi realmente, né, desenvolver algo pautado nisso, né? Então por isso que eu tô aqui hoje, para falar sobre como você pode fazer sua horta na casa ou em casa, tanto em apartamento, e como que isso pode beneficiar a sua saúde mental, né? Que é o que eu venho vendo na prática mesmo, né? Então, de pessoas que eu vi, que eram meus clientes, dos meus próprios pacientes que eu tenho feito atendimentos, né? Então, são todas questões aí que eu achei bacana poder compartilhar com vocês e poder compartilhar também a minha experiência do que eu aprendi nesses 5 anos, né? Porque eu sei que muitas pessoas falam até que cultivar é algo fácil, né? Ah, comece só horta, é fácil. Daí eu já penso assim, não é fácil, né? Por que não é fácil? Porque é um processo, né? E você aprende muito nesse processo. Então, você tem que dispor de tempo, de dedicação, você tem que ter cuidado, né? Você tem que se entregar ao processo de cultivar mesmo, né? Então, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, que é de uma apresentação que eu fiz para ela ficar mais legal, assim, para vocês entenderem melhor do que eu tô falando, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês agora. Vocês vão conseguir ver a tela do meu computador. E a gente vai dar início ao nosso webinar, tá? Vamos lá, então. Isso, apareceu, né?
Então, o nosso tema do webinar é como você pode começar a sua horta em casa ou apartamento e como isso vai favorecer a sua saúde mental, tá bom? A gente tem, para vocês entenderem, antes de eu falar sobre isso, eu vou explicar 3 coisas para você, tá? 3 coisas. A gente tem 3 tipos de cultivadores, tá bom? Hoje. As hortas urbanas é um movimento já muito antigo, né? A gente cultiva os nossos alimentos já faz 10, 12 mil anos, né? Há 10, 12 mil anos atrás que os povos naquela época já começavam a cultivar, né? Geralmente a agricultura ficava por conta das mulheres e os homens iam à caça. A gente começou a cultivar para a subsistência, porque a gente precisava dos alimentos para se alimentar e sobreviver. Aí, né, com o passado da era industrial e tudo mais, a gente foi perdendo esse costume porque a gente já tinha tudo muito pronto. Então, a gente podia ir lá no supermercado e comprar aquilo que a gente precisava comer. De um tempo para cá, as pessoas não estão achando mais suficiente isso. Então, elas estão buscando alternativas mais sustentáveis, como ter sorte em casa, né, como ter seus temperinhos ali na varanda, poder comer tudo fresquinho, tudo gostoso, né? Então, a gente tem o primeiro cultivador é o cultivador que quer cultivar em casa, ou no quintal de casa, ou na varanda, ou na janela da cozinha, né? E dos diversos tipos de horta que a gente pode ter por aí, né? São os cultivadores, os que gostam de cultivar, tanto por hobby quanto para colher seus próprios alimentos, né? O segundo tipo de cultivador são os agricultores urbanos e os tradicionais também que a gente conhece, que são as pessoas que cultivam para gerar renda. Então, eles plantam, tem aquelas hortas gigantes para poder vender esses alimentos e transformar isso em renda, tá bom? E a gente tem o terceiro cultivador, que são as pessoas que cultivam como forma de terapia, né? Então, ela gosta de se conectar com a terra, ela gosta de tirar esse tempo para ela, de poder cultivar, de poder mexer na terra, né? Então, a gente tem esse terceiro cultivador, que é o cultivador que gosta de cultivar, não para colher um monte de alimento, né? Mas é porque ela quer ter esse contato com a terra, esse contato direto, né? E aprender, né? E se entregar ao processo, né? Então, ela trata a horta como realmente uma ferramenta terapêutica, né? Como terapia mesmo ali, né? Se mexer na terra e tudo mais. Então, a gente tem esses 3 tipos de cultivadores, tá? Para a gente fazer essa diferenciação, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, mas eu não tenho espaço para fazer horta. Então, não, você não precisa ter um espaço gigante para fazer horta. Qualquer pedacinho que você tem aí no seu quintal, ou se você tem cachorro e você fala, não consigo por causa do meu cachorro, faz na parede, faz um pallet na parede, né? Utilizar aí a sua criatividade. Horta em garrafa PET, horta em potinho, horta em vaso, horta em, enfim, dá para fazer diversos tipos de horta, tá? Só que a gente precisa ter alguns cuidados, tá? São pequenas coisinhas que fazem toda a diferença ao longo do processo. E hoje eu tô aqui para falar passo a passo o que vocês têm para fazer, que vocês podem fazer para a horta de vocês dar certo, né? Porque esses passos, eles fazem toda a diferença, né? Então, como eu já errei muito e eu aprendi muito com os meus erros, eu quero passar esse conhecimento para vocês, para que vocês consigam cultivar, né? E aprender também com esse processo, tá? Então eu vou explicando ali para vocês aos poucos, tá? E se ficar alguma dúvida, eu tô olhando aqui nas perguntas, tá bom? Ou se precisar levantar a mão daí também, tá? Então vamos lá. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês novamente para a gente começar. Deixa eu aparecer aqui. Uma coisa que eu esqueci de falar. Isso. Apareceu. Então, pessoal, eu vou começar a falar aqui de como você pode fazer a sua horta em casa primeiro, tá? Porque na hora de vocês fazerem a inscrição de vocês, eu pedi se você morava em casa ou em apartamento. 58% das pessoas que estão assistindo, que se inscreveram, moram em casa, tá? E 40% moram em apartamento, tá bom? Então, eu vou primeiro explicar como que você pode fazer sua horta na casa e depois eu vou explicar como que você pode fazer horta em apartamento, tá bom? Para todo mundo conseguir
para todo mundo conseguir aprender a cultivar, tá bom? Então, eu vou falar dos dois. Então, primeiro a gente vai começar na casa. Não difere muito, tá, o cultivo da casa para o apartamento. Tem só algumas questões que fazem a diferença, mas não é muito diferente, tá? Então, vamos lá. Eu denominei essa tabela aqui, esse triângulo, como janela da vida. Por quê? Antes de você pensar num local para fazer sua horta, né? Tipo assim, eu quero fazer uma horta ali num canteirinho ali atrás da minha casa. Antes de você pensar se você pode fazer essa horta ali naquele espaço, tem alguns fatores que são essenciais para você conseguir ter a sorte em casa, tá? Então, o primeiro fator principal é o sol, tá bom? Por que o sol? Né? Lembra lá na sexta série, quando a gente estudava o sistema da fotossíntese e tudo mais, né? Então, as plantas, elas se alimentam através da energia solar, né? Através da fotossíntese. Então, sem a energia solar, elas não se desenvolvem. Se elas não morrem, né? Às vezes, se você cultiva uma planta que ela tem que pegar o sol pleno, que geralmente é o caso da horta, porque a gente cultiva hortaliças e ervas aromáticas, geralmente a horta ela precisa pegar no mínimo 3 horas de sol por dia, tá bom? Então, se você planta um alface debaixo de um pé de manga, por exemplo, esse alface ele não vai se desenvolver, né? Porque o alface ele precisa do sol pleno. E aí ele precisa de pelo menos 3 horas de sol. Se ele pega ali 1 hora de sol, 1 hora e meia, se ele não morrer, se ele não vir a morrer, ele não vai se desenvolver, né? Então ele vai ficar aquele alface miudinho, assim, não vai se desenvolver. Isso por conta do sol, né? E ele não vai completar o ciclo dele. Qual que é o ciclo do alface? 45, até 45 dias você consegue colher esse alface. Se você planta ele num lugar que ele não pega sol, por exemplo, ele não completa esse ciclo, então ele não consegue se desenvolver por conta disso, tá bom? Então, quando vocês forem pensar em fazer horta na casa de vocês, cuidem muito com o sol, tá? Antes de fazer, fica observando, né? Fica uma semaninha ali observando a posição do sol, como que ele tá virando, quantas horas ele tá pegando ali, tá? Porque isso é extremamente essencial, né? Se sua horta não pegar sol, dificilmente ela vai ir para frente, tá bom? É claro que tem algumas espécies, porque como que é dividido? É sol intenso, sol pleno, que a gente chama, meio sol, que é meia sombra, meia luminosidade e sombra. As plantas que são cultivadas em sombra, né, que no caso dentro de casa, né, como a jiboia, né, algumas espécies elas são sombra, então elas não precisam de sol para sobreviver, né, que geralmente são as que a gente cultiva dentro de casa. Mas quando a gente está falando de horta, a gente precisa do sol, tá? Porque as hortaliças, as ervas, os legumes, os tubérculos, eles necessitam de pelo menos 3 horas de sol por dia, tá? Esse é o primeiro ponto ali da nossa janela da vida. O outro passo que a gente precisa é dar água, tá? A nossa horta ela não se desenvolve se não tiver água. É claro que tem algumas espécies que precisam mais de água e tem espécies que precisam menos, tá? Isso a gente consegue fazer observando, né? Tá se desenvolvendo bem, né? Então a água tá tudo certo. Mas não pode, em hipótese alguma, faltar água para sua horta, porque senão ela também não vai se desenvolver, tá bom? A água é extremamente essencial. E a melhor água que a gente tem é a água da chuva, tá? Então, se vocês puderem ter um tambor na casa de vocês para captar a água da chuva, né? Porque a melhor água que tem é a água da chuva, né? Então, eu tenho um tambor daqueles de 25 litros, ou 50, não sei, que ele é bem grandão, assim, eu consigo pegar essa água e regar minhas plantinhas, porque é a melhor água que existe, sem contar que a gente economiza água também, que é super importante, né? E sem contar que as plantinhas adoram a água da chuva, tá bom? Então não pode faltar água na sua horta. Dani, quanto que tem que regar? Né? Porque isso é uma dúvida, né? Nossa, tem muita gente que fala assim, nossa, reguei demais, a minha planta morreu por excesso de água, tá? Então, assim, não precisa encharcar a sua horta, tá? Se a sua horta é no quintal, por exemplo, você rega pelo menos uma vez por dia ali, que é o suficiente.
a não ser quando elas estão bebezinhas, que daí você pode regar 2 vezes ao dia até elas pegarem força, né, e irem se desenvolvendo, tá? É, e aí, não precisa encharcar a sua horta, tá? Você faz essa observação. Se ela está se desenvolvendo bem, a água está tudo certo, tá? Mas não precisa encharcar. É um teste super simples e super prático de fazer. É você colocar o dedo na terra. Se o seu dedo sair seco, é porque não precisa. Se o seu dedo sair seco, né, porque precisa regar. Agora, se ele sair sujinho de terra e úmido, molhado, é porque a terra ainda está úmida, então não tem essa necessidade de rega, tá bom? Por exemplo, quando chove, né? Quando chove, eu fico 1 dia, 2 dias sem regar, porque a água penetra bem, né, no lençol freático lá, então mantém tudo úmido, né? Então, a água também é o segundo fator essencial aí para o desenvolvimento da sua horta, tá bom? Na sua casa. A gente tem também, né, falando do cultivo aqui em casa, os nutrientes, né? O que são os nutrientes? Os mais conhecidos que a gente sabe, né, que a gente tem os dois. A gente tem os macronutrientes e os micronutrientes, né? O macronutrientes é o NPK, o nitrogênio, o potássio e o fósforo. Mas eles não são os únicos, tá? Não é porque eles são os macro que são os únicos que tem que ter. Os micros é o cálcio, né, o ferro, então a gente tem o magnésio, então a gente tem todos esses nutrientes que são importantes para o solo, tá bom? Como que a gente consegue esses nutrientes? Os micro-organismos é que fazem toda essa cadeia aí de deixar a nossa terra fértil, tá bom? Então, o que a gente pode fazer para deixar a nossa horta bem fértil, né? Bem, se reproduzir bem, né? A nossa horta se desenvolver bem. Depois eu vou explicar bem certinho como que você faz para conseguir esses nutrientes. Mas os nutrientes que a gente diz é o adubo, tá? É o adubo. Pode ser o adubo orgânico, ou pode ser o humus de minhoca, né? Esses nutrientes que a gente vai colocando na terra que vão fazendo todo esse processo. E aí, depois eu vou falar mais sintetizado ainda como que você vai adubar a sua horta, tá? Aqui eu só tô falando por cima os três. Então, para sua horta ter um bom desenvolvimento, você tem que pensar nessas três coisas, tá? Para você conseguir cultivar. Eu chamo esse cultivo como cultivo exterior. Por quê? Porque ele é material, né? Eu consigo ir lá pegar a minha horta, né? Não é algo substrato, entendeu? É abstrato. Ele é material, então eu consigo pegar a minha horta, eu vou lá. O cultivo, né? É o cultivo técnico que a gente chama, né? O cultivo que a gente vai lá cultivar nossas plantinhas, tá bom? Então, esses são os três fatores essenciais, assim, que não pode faltar. Mas a gente tem outros fatores que também são importantes para o bom desenvolvimento da sua horta, tá bom? Tomar uma aguinha com hortelã, para não perder a voz. Então, vocês entendendo que tem essa janela aqui, que vocês precisam desses três fatores, aí você vai escolher o local, tá bom? Aqui eu coloquei uma foto da minha horta para vocês verem, que ela não é uma horta muito grande, ela é um L, assim, né? E aqui temos muitas variedades, né? Então dá para perceber, eu vou falar um pouquinho sobre isso também, né? Que a gente não planta em grandes quantidades, né? Que não tem essa necessidade. E aqui, né, pode ver que o sol pleno, né? Aqui tem a mangueira para sinalizar a água e os nutrientes, né? Que eu utilizo a compostagem. Então, aqui no canto eu tinha feito a minha composteira para daí conseguir fazer uma terra legal, tá? E que eu vou falar sobre isso também daqui a pouco. Então, essa daqui foi a minha primeira horta, né? Eu me mudei para cá de novo, então eu tô com essa mesma horta agora. Depois de uns anos fora daqui, eu voltei, então eu tô bem feliz. Eu gosto muito dessa horta. Mas você pode usar a sua criatividade, tá? Você pode fazer horta em cano de PVC, você pode fazer horta, que é o mais, né, que é reciclado, em garrafa PET, como vocês podem ver na foto, né? Ó, o tomatinho ali. Vocês podem fazer horta em caixotinhos de madeira, né? Para quem quer ter uma horta mais estética, né? Com um design melhor. Peraí, que as pessoas estão fazendo uma pergunta aqui. Entendi. Nanã.
Tá. Ó, tem as perguntas aqui, eu vou continuar a apresentação para daí eu conseguir terminar a apresentação, tá? E daí depois eu faço e respondo todas essas perguntas, pode ser? Combinado? Então tá. Vamos lá. Escolher o local. Então, você escolheu o local da sua horta, né? Você conseguiu ver os 3 fatores essenciais e ele escolheu o local aí para fazer a sua horta na sua casa. O próximo passo é você limpar esse espaço que você quer, então tirar entulho, tirar pedras, né, tirar os resíduos, lixos que podem ter ali, né, deixar o espaço, o ambiente limpo para você poder plantar aí as suas plantinhas daí, tá bom? Depois que você limpou tudo, daí você afofa a terra, tá? O que é afofar a terra? Você revolver a terra. Você traz aquela terra do fundo para cima. Ela pode ser feita ou com essa ferramenta que vocês estão vendo, ou que é mais rápido, né? Quando a gente está falando de canteiro ali, eu acho que mais rápido você utilizar a enxada, né? Então você pega o cantinho ali da enxada e vai afofando a terra. Você vai revolvendo ela, vai trazendo ela para cima, entendeu? E aí, né, o que eu estava falando, o próximo passo, depois que você já limpou e afofou a sua terra, você vai adubar, né? Como que você faz isso? Hoje é bem comum as pessoas fazerem composteira em casa, não é nada difícil de fazer, você pode fazer tanto a composteira no chão, que é exemplo de uma torta, né, que você vai colocando os alimentos, os resíduos, né? Vale lembrar que somente resíduos secos, como cascas de frutas, legumes, própria casca do ovo, a casca da banana, né? É legal você sempre guardar esses resíduos, porque eles são ótimos adubos aí para sua horta, tanto no vaso quanto no canteiro, tá? E aí você faz a compostagem aí dos seus resíduos, você diminui o lixo que você coloca aí para o planeta, né? E você ainda deixa a sua horta bem fértil e bem adubada, tá bom? Então é bem legal. Caso vocês não tenham, né, esse tempo de fazer a terra e preparar a terra até que os micro-organismos se alimentem e deixem a horta bem fértil, você pode comprar um saco de 25 quilos de humus de minhoca, tá? Que ela já vem com os bichinhos e que ela já vem também adubada. Tá? O que eu não indico é aquela terra vegetal preta, porque ela não tem os nutrientes necessários para a sua planta, tá? Então, dificilmente ela vai se desenvolver. Então, sempre, se você for comprar terra, então compra humus de minhoca, tá? Ou adubo verde. O que é adubo verde, né? Tem folha seca aí na sua casa. Aí depois que você afofou e você adubou a sua terra, você tem que deixar a sua terra ali parada, né, para ela se adubar, por no mínimo 2 semanas, tá? Para você dar esse tempo para a terra para ela se tornar fértil, tá? Para ela se adubar. Depois de 2 semanas que está ali adubando, na hora que você colocar o adubo, você faz uma camada por cima, tá? Isso é muito importante, gente. Não pode deixar a sua horta descoberta, igual tá essa aqui da foto que ela tá fofando, né? Você coloca uma camada de matéria orgânica por cima. O que pode ser isso? Pode ser grama cortada, ou pode ser folha seca que caiu da árvore e você juntou, né? Toda essa camada verde, ela também serve de adubo, tá? Porque ela libera bastante nitrogênio no solo, porque as plantas, as folhas, elas são muito ricas em nitrogênio. Então, né, você consegue ir adubando a sua horta, além do que você faz essa camada de proteção. Então, a terra ela fica úmida, aumenta os micro-organismos, diminui o impacto da chuva, tá? Então, se você vai fazer uma horta na sua casa, não deixe de colocar essa cobertura por cima, tá? Porque daí a planta, ela não vai sofrer estresse, tá? A planta, ela também, ela sofre estresse, então o sol rachando muito forte, né? Então, se você manter essa camada bem viva por cima dela, ela faz essa proteção, tá bom? Tá. Então você adubou aqui, né? E você tem que deixar por no mínimo 2 semanas. Enquanto tá adubando, é, você consegue fazer o planejamento da sua horta, tá? O planejamento ele também é importante.
principalmente para quem está começando. Por quê? Porque a gente se empolga, tá? Então a gente quer plantar um monte de coisa, a gente quer plantar, né? Vai lá e compra 100 mudinhas, né? Então, o que que eu aconselho, né? Senta em família, né? Se você tem se você mora sozinho ou se você tem a sua família, senta com a família e fala assim, ó, o que que você gostaria que cultivasse aqui na horta? Ah, eu gosto de comer alface, ou alface roxo, né? Daí a outra pessoa fala, não, eu quero beterraba, né? Então vocês vão ali, juntos ali, descobrir o que que vocês querem começar a plantar, tá? E sempre pensa, tá, em diversidade e não em quantidade. Vocês podiam ver ali na foto da minha horta, que eu tinha apenas 6 pezinhos de couve e ela me alimentou por 1 ano. E a minha família tem 3 adultos, 4, 2, 3, 3 adultos. Então, o que que é isso? Não é quantidade, eu não precisei comprar 30, 40 pés de couve, 6 pezinhos já foram suficientes, tá? Então, tomem cuidado com isso, mantenha a diversidade da horta de vocês, tá bom? Cuida com os espaçamentos também, tá? Então é bacana você começar com pouco, porque daí você vai administrando, você consegue administrar, né? Agora, se você for plantar tudo de uma vez, às vezes você vai se perder ali, não vai conseguir, vai acabar se frustrando, tá? Tem que cuidar muito com o clima também, tá? A gente mora aqui no sul, mas tem gente que mora lá em outras regiões, então cuida muito com que tipo de região você pode plantar as coisas, tá? No meu e-book, eu tenho várias tabelas relacionadas ao clima, a espaçamento, tá? Eu tenho também eu tenho no meu e-book também sobre a rotação de culturas, né? O que que é rotação de culturas? Então, aqui a gente tem a cenoura plantada, certo? Nesse ano. No próximo ano, eu não posso plantar cenoura aqui de novo, porque a cenoura ela está liberando substâncias ali pelas raízes radiculares dela. Então, se eu fico sempre plantando no mesmo lugar a mesma espécie, né, a chance dela adoecer, a chance dela não se desenvolver é maior. Então, a cada 1 ano, você faz essa rotação de culturas. Então, se você plantou a cenoura aqui, então aqui embaixo você vai plantar a cenoura aqui daí, entendeu? Você vai fazer o inverso, tá bom? Entendido? Alelopatia, o que é isso, né? Alguns estudos científicos dizem, né, que a gente tem as plantas companheiras e as plantas antagônicas. Plantas companheiras são as que se desenvolvem bem perto uma da outra e elas se beneficiam juntos, tá? Um exemplo simples aí, o tomate com o manjericão, os dois eles se dão muito bem. Então, no meu e-book também tem uma tabela bem grandona, assim, que diz o que você pode plantar um perto com o outro. Então, antes de você realmente pegar e comprar as mudinhas para plantar, você faz esse planejamento. Pega um caderno, faz um desenho ali da sua horta, coloca ali o que você vai colocar um do lado do outro, faz esse planejamento, porque daí a chance de dar certo ela é muito maior, tá bom? O passo 5, aí a gente já vai aqui para o plantio, tá bom? Então, a gente tem diversas formas de começar o nosso plantio. Ele pode ser ou por semente, ou por estaca, né? Que, por exemplo, tem um manjericão aqui, eu pego esse galinho do manjericão aqui e consigo replantar ele. Ou por touceira. O que que é touceira? Primeiro ele tinha um só, daí depois ele já tem 2, ó, que já nasceu 2 aqui, entendeu? Então eu consigo pegar essa touceira aqui e replantar, entendeu? Então você consegue fazer muda por touceira também. Sobre a estaca, você pode pegar a estaca e colocar num copo de água e deixar por 7 dias, tá? Depois de 7 dias vai aparecer umas raízes aqui, ó. E aí, essas raízes aqui, ela vai sair umas raizinhas brancas e depois você pode vir aqui no vaso ou na horta e replantar, tá bom? Ela pega mais fácil do que você plantar direto, né? Porque daí as raízes já estão ali. Então, é uma diquinha super simples que eu deixo para você. Aqui também eu vou falar, né, sobre o calendário biodinâmico, né? A lua ela também tem grande influência no cultivo, né? Isso daí vem lá desde os índios, porque os índios aprenderam muito sobre isso. E sobre as luas, né? Então, cada lua tem uma influência no plantio.
né? Eu não consigo falar bem detalhado que cada uma para vocês, porque senão eu vou ficar aqui a noite toda. Mas a gente tem um calendário biodinâmico e eu tenho postado no meu feed o calendário para vocês saberem o que plantar certo em cada lua, né? Tem lua para que você planta, tem lua que você poda, né? Então tem dia que você planta folhagens, tem dia que você planta tubérculos, né? E aí o calendário mostra o dia bem certinho que você tem que plantar, tá bom? Então vocês podem ir ali no meu feed que vai ter todas essas informações ali também. Mas lá na lua nova, o fluxo da seiva está aqui embaixo. Aí na lua crescente ela está subindo, ó, tem a setinha aqui, entendeu? Então ela está aqui. Então na lua cheia ela está aqui na copa, né? E na minguante tá para baixo, daqui das raízes. Então, tipo, aqui a gente planta tubérculo, né? Aqui a gente faz a poda, né? Então, todas essas questões aí que se eu for ficar explicando aqui, gente, eu vou ficar muitas horas, tá? Então, realmente a lua ela tem influência no cultivo, tá bom? Então isso é extremamente importante se atentar para isso também. Porque às vezes você vai tentar plantar a semente que não é na época de plantar a semente, e aí na semente não nasce, daí você fica, meu, por que não nasceu? Né? Então tem todas essas questões, tá bom? Para a gente observar quando a gente está cultivando. O passo 6, que é o passo, acho que o mais importante de todos, depois da tríade lá da vida, é o cuidado com a sua horta, tá? Então, você fez todos esses passos, você plantou e a sua horta tá. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar que eu acho importante é da muda, tá? Você pode plantar de muda também. Não está aqui, mas você pode plantar de muda. E você toma cuidado com a saúde da mudinha que você está comprando, tá bom? Porque às vezes você compra uma muda que ela não tá tão boa, e aí a muda não se desenvolve, daí às vezes você fica achando que é o solo, que é falta de água, mas na verdade é só a mudinha que não estava boa, né? Então cuida muito onde vocês compram mudinha, tá? Pesquisa bem antes de comprar, vê se a mudinha tá bonita, né? Porque senão vocês vão ficar ali colocando expectativa e a mudinha não vai se desenvolver bem, tá bom? E com cuidado, então você fez o plantio ali da sua horta, né? Como é que eu vou cuidar agora disso, Dani? Você não precisa dispor de muito tempo para cuidar da sua horta, tá? Hoje eu disponho de 10, no máximo 15 minutinhos por dia com a minha horta, tá? Você pode regar as plantas ou pela manhã ou no fim da tarde, né? É indicado que você não regue em sol intenso, porque o sol ele pode queimar a folha ali da sua horta, das suas plantinhas, tá? E não esquecer de regar, tá bom? Regar é super importante. Na época que você vai viajar, que tipo fim do ano ali, entre dezembro, janeiro e fevereiro, é uma época de sol muito intenso. Então eu sempre indico as pessoas deixar adubando, tá? Então deixa esses 3 meses adubando, porque daí o resto do ano você pode voltar de férias, de viagem e plantar, né? Agora, se você planta ali em novembro, o sol está muito intenso, às vezes você fica ali 3 dias fora, você vai voltar e às vezes vai estar tudo morto, né? Então, deixa adubando, quando você voltar, aí você planta, beleza? Essa manutenção mensal aqui, que eu digo, às vezes nem é necessária, tá? Mas manutenção às vezes fazer uma poda, às vezes tirar os matinhos que nasce ali, né? É legal sempre deixar a horta bem limpa, né? Para não vir nenhuma praga, né? Então vocês tomem cuidado com isso também, tá bom? Pelo menos uma vez por mês ali, um domingo à tarde, um sábado à tarde, você tira um tempo ali para ir mexer na sua horta, o que é super gostoso também, tá? Não é nenhuma obrigação, porque daí você vai tomando gosto por aquilo, né? Você vou entrar ali na parte do carinho, é muito carinho, por quê? Porque você está cuidando todo dia ali daquele espaço, você começa a cativar, entendeu? Você começa a se sentir pertencido àquele espaço. E aí você começa a criar uma relação ali com aquele espaço, com aquela horta, entendeu? Ou com aquela horta, ou com aquela planta, né? Ou com aquele vaso. Então você começa a criar essa relação. Então, o cuidado aqui que eu digo, ele não é algo pesado, ele é algo gostoso, né? Porque o cultivo em si, ele é um processo que a gente vai fazendo dia após dia, né? E é nesse processo que a gente aprende muito, né? Se bem que o próximo passo aqui, você vai chegar uma hora que você vai colher esses alimentos. É realmente muito gostoso. Ixi,
Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Deixa eu ver aqui. Tá, eu acho que tá tudo certo, né? Tá. Você ocultou uma webcam. Ah, tá bom. Então vamos lá, continuar. O que eu tava falando? Sim. E aí você está cuidando ali da sua horta, e o que é essencial também, tá? É você focar na observação. Você precisa observar a sua horta. Então, todo dia de manhã, quando você for regar, tira um tempinho, sabe? Para se conectar ali com a sua horta, mas para também observar, ver se a planta tá bonita, ver se ela tá crescendo legal, ver se não tem nenhum bichinho, tá? Porque se às vezes ataca alguma praga, alguma coisa assim, logo no início você dá conta, né? Ela não se infesta para a horta inteira. Então, tudo isso é observação, né? Você dá esse tempo para a planta se desenvolver e fica ali observando. É que nem teu filho, sabe? Você tem que ficar ali, né? Vendo se ele está se desenvolvendo bem, ver se ele está crescendo, ver se está dando tudo certo, ver se ele está comendo, entendeu? Então é a mesma coisa com a horta. Você tem que manter essa observação diária, tá? E que isso também faz muito, isso é muito importante para o processo também, você observar o desenvolvimento da sua horta, tá bom? E cuidar com muito carinho, né? Com muito amor. É algo que eu digo assim, mas que é algo meio que natural, que vocês vão aprender a se desenvolver com o tempo, ali que você vai ver que a sua horta vai virar a sua, tipo, sua melhor amiga, vai ser futuro a você, né? Ah, como proteger sua horta? Então, lá no meu feed eu também dei algumas dicas de como que vocês podem proteger a horta de vocês, né? O tomate repele a lagarta que se alimenta de repolhos, o cebola repele a maioria das pragas, então é sempre legal você plantar cebola na sua horta, tá? Rabanete repele besouros do pepino, cebola e alho poró, moscas da cenoura, enfim, são várias diquinhas. Lá no meu feed eu falo bastante, dou várias diquinhas sobre isso, tá? Então vocês podem acompanhar lá que lá também tem bastante conteúdo legal para vocês, tá bom? Enriquecer a horta com plantas aromáticas e com flores, tá? Plantas aromáticas que a gente chama são as ervas, tá? Então, hortelã, arruda, citronela, hortelã, alecrim, essas ervas que elas possuem o cheiro, o odor mais forte, elas podem fazer essa proteção da horta também, porque elas liberam esse cheiro que a maioria dos bichinhos não gostam, tá? Então é importante. Tem um canteiro ali, planta nos cantos, assim, as ervas, sabe? Vai espalhando ali. O legal é que você também vai poder consumir essas ervas, tá? Fazer chá e tudo mais. Então, sempre plantar ervas na sua horta, tá? Fazer como se fosse uma floresta mesmo, assim, sabe? Então, você traz bastante biodiversidade. Isso também vai ajudar a manter o equilíbrio e a saúde da sua horta, tá bom? E as flores, elas também são ótimas, né? Que a gente tem o cravo de defunto, que é o mais comum, que é aquela amarelinha ali que tá dando um safanão ali no mosquito. Isso é verdade, elas são ótimas protetoras também. Então, planta algumas flores ali. Zínia também é ótima. E isso é bom também por causa das abelhas, né? Porque as abelhas, elas são ótimas para a polinização da nossa horta, então se você plantou ali pimenta, se você plantou abobrinha, elas têm as flores, então quem faz a polinização dessas flores são as abelhas. Então, quanto mais diversidade você tiver na sua horta, vai ser bom, porque daí elas vão ali ajudar para todo esse ecossistema, né? Você vai percebendo que é tudo interligado, que é tudo junto, tá? Então, você vai aprendendo também, tá bom? É, se aparecer alguma praga, você pode fazer os tratos manuais, tirar com a mão, né? Então, por isso que é importante a observação, porque você observa o que tem, você dá conta antes de infestar. Agora, caso aconteça de, né, você atacou ali, você pode utilizar inseticidas naturais, que também tem no meu e-book várias receitas e como passar e como fazer, tá bom? Que daí vocês não precisam utilizar nenhum tipo de veneno para passar na horta de vocês. Ou vocês podem também fazer o controle biológico natural, né? Plantar girassol, plantar o próprio margaridão, por quê?
Porque daí, por exemplo, a formiga, ela vai deixar o alface e vai comer, e vai lá para o girassol, né? Os bichinhos vão tudo para o girassol. E aí deixa a sua horta em paz, tá bom? Então a gente tem essas duas soluções aí que vocês podem utilizar também. O passo 7 é o passo que é gostoso, que é bacana, que todo mundo gosta, que é a colheita, né? Da gente poder colher aquilo que a gente plantou, né? E aí a gente chega aqui nesse passo super orgulhoso, porque só a gente sabe o que a gente teve que passar, todo o esforço que a gente teve que ter para poder colher os nossos alimentos, né? Então, são alimentos que vêm direto da terra, eles são alimentos que têm um sabor mais acentuado, sabe? Tem um cheiro mais acentuado, é outra coisa, né? E aí, nesse passo aqui, você vai perceber que, cara, quando você começar a colher seus alimentos, você não vai conseguir mais comprar, sabe? Porque daí você vai perceber, meu, que gostoso essa experiência, você já vai ter experienciado isso, entendeu? Então, esse passo aqui é um dos mais gostosos e mais legais, porque é como uma conquista, sabe? A primeira colheita ali é a conquista de que você conseguiu, de que você foi persistente, sabe? De que você se dedicou para aquilo, né? Então, é bem bacana a gente ter essa visão, porque não é só a colheita, não, é a primeira colheita, né? Você errou, você acertou, você somou todas essas experiências aí você está conseguindo colher seu próprio alimento, né? Que é uma revolução nos dias atuais, tá bom? Passo 8. Aqui a gente tem a poda, tá? Então, depois que você fez ali a sua primeira colheita, a gente vai para a poda. A poda, ela também é super importante, tá? Eu sei que às vezes parece um pouco difícil. Deixa eu ver só, Lucas. Parece um pouco difícil, tá? Porque você pensa assim, meu, Dani, mas eu vou podar a minha plantinha, né? Que dó, né? Eu tinha muita dó de plantar, de podar. E a minha avó sempre falava, Dani, se você podar, vai vir 3 vezes mais. E aí eu acabei perdendo esse medo, sabe? Esse ruim de podar. Então, podar é bom para suas plantas, tá? Tem alguma erva ali, poda, né? Eu coloquei aqui essas ferramentas, mas a luva não precisa, né? Mas pelo menos essa tesoura de poda aqui, porque daí não machuca as suas plantas, né? Isso aqui não é caro, bem baratinho. Você acha? Esse conjunto todo da Tramontina, que eu fazendo um merchan para Tramontina, e eu vou pedir publi. Mas esse daqui da Tramontina ele é muito bom porque ele não entorta, tá? Tem algumas outras marcas que são mais baratas, mas elas entortam. Esse daqui ele é bacana, tá? Eu acho que ele tá R$ 40 na internet, esse conjunto todo aqui, tá? Mais o frete. Então é legal você ter em casa, né, as ferramentas adequadas também, né? Mas se não tem, se vira com o que tem também. Vai com a colher, vai com a tesoura que você tem em casa. Mas se você puder, né, é legal você ir comprar suas ferramentas para você ter o seu kit em casa. Isso também ajuda muito, tá bom? Então a gente passou todos os passos para você conseguir fazer uma horta em casa, tá bom? Se ficou alguma dúvida, vai mandando ali no chat, que depois eu vou responder, tá bom? Eu espero que tenha sido bem claro, tá? Esse passo a passo. Se você ficou com alguma dúvida, manda pergunta ali. E agora eu vou falar do apartamento, aqui embaixo, ó, o apartamento, tá? É a mesma coisa, só vai mudar algumas coisinhas, como, por exemplo, o sol. No apartamento é mais difícil pegar sol, né? As pessoas que às vezes vêm conversar comigo dizem, Dani, não pega nada de sol aqui, né? Então, realmente é um pouco mais difícil. Ano passado eu morei no apartamento, e daí o que eu fiz? Eu fiz um teste, plantinhas que eu consegui cultivar com pouco sol. Foi um pouco difícil, tá? Mas tem como. Tem apartamentos que tem um local que pega mais sol, tem uma janela às vezes que pega mais sol. Então, se pegar 3 horinhas de sol, tá ok, tá bom? Por exemplo, salsinha, cebolinha pegou super bem, a rúcula pegou super bem, tá? Então, elas são plantas mais rústicas que você consegue cultivar também, mesmo estando em apartamento pegando menos sol, tá bom? A água também é o mesmo fator, tá? Em, em, em apartamento, porque daí aqui em apartamento, né, a gente está falando de cultivar mais em vaso, né? Ou em vaso, ou em caixote, né? Que o pessoal faz bastante, né? Então é o mesmo fator, a água e o nutriente é a mesma coisa. O que vai mudar só é porque no apartamento pega um pouquinho menos de sol, né? Então você só tem que se atentar ali
para a quantidade de hora de sol que bate no seu apartamento, tá bom? Mas a água também tem que regar e os nutrientes têm que se manter o mesmo, tá bom? Como que você faz essa camada se você vai cultivar em vaso? Vaso, horta em apartamento, né? Geralmente é vaso. Então, você faz essa primeira camada aqui de argila, ou você pode pegar terra, pedra brita, tá? Tem que ter um furo aqui embaixo no vaso, tá bom? Para a água escoer aqui, para drenagem dessa água, porque senão as raízes podem apodrecer se ficar acúmulo de água aqui. Então, é importante que tenha um furo aqui e que tenha uma camada ali de pedras para que a pedra puxe a água, tá? Ou argila expandida ou pedras, tá bom? Terra adubada, né? Pode ser terra ou humus de minhoca ou uma terra que você preparou aí na sua composteira. E a mudinha, tá? A mudinha também sempre bem saudável, tá bom? Então, esse é o esquema que você vai fazer aqui para plantar em vaso, tá? Não se esqueçam disso, porque esse é um fator importante, né? E que muitas plantinhas morrem porque a água não escorre e acaba apodrecendo aqui também, tá bom? Não muda muito, tipo, Dani, que espécies que eu preciso. Deixa eu tomar uma água aí, pessoal. Que espécies que eu preciso que pode cultivar em apartamento. Não muda muito, tá, gente? Dá para cultivar várias coisas. Tipo, algumas coisas que são maiores, tipo milho, né? Essas coisas assim, realmente não dá, né? Mas de resto, na alface, beterraba, dá para plantar tudo em vaso, viu, gente? No meu feed também tem dicas sobre isso, que você pode cultivar em vasos, tá bom? Daí o passo 2, você fez as camadas corretas. O cuidado é a mesma coisa, tá? Regar pela manhã ou fim da tarde e muito carinho. A única diferença é que no apartamento pega mais vento, tá? Por causa que é em cima. Então cuidem com o vento. Às vezes o vento pode aí prejudicar ou ressecar a plantinha de vocês. Então só toma esse cuidado ali, vê se não tá ventando muito, tá? Vê como é que tá aí o vento aí no seu apartamento, tá bom? Mas o cuidado ele é o mesmo, tá? Não muda nada. Então, aqui no começo, eu expliquei para vocês da tríade da vida, né? Do cultivo exterior, né? Então, fisicamente, a gente também precisa de sol, né? A gente precisa de vitamina D no nosso corpo, senão a gente fica com déficit, né? A gente também precisa de água, tá, gente? Se a gente ficar aí 5 dias sem beber água, acho que a gente já morre. Então, a gente também precisa tomar água, tá? Isso é extremamente importante. E a gente tem aqui também os nutrientes, né? Então, como é que a gente consegue esses nutrientes? Através da alimentação, né? Então, eu me alimento, os alimentos se transformam em nutrientes no meu corpo, e aí eu me torno uma pessoa saudável, tá? É a mesma coisa com as plantas, viu, gente? Nós somos uma extensão da natureza, é a mesma coisa. Agora, que é a parte que eu mais gosto de falar, é do cultivo interior, tá bom? Então, ao mesmo tempo que você está ao mesmo tempo que você está cultivando exteriormente, você vai cultivar interiormente, você vai cultivar a si mesmo, você vai tirar este tempo para você. Ao mesmo tempo que você está ali tirando um tempo para dar aguinha para suas plantas, você está tirando um tempo para você, para voltar para o momento presente. A respiração é extremamente importante, a você se conectar com a natureza, colocar o pé no chão, escutar, fechar os olhos, escutar os passarinhos, escutar a natureza, né? Eu sei que a gente tem uma vida muito corrida, né? Que a gente não tem tempo muito, né? A vida não é nem um romance, né? A vida real a gente sabe que é punk, mas, cara, tira 5 minutinhos por dia antes de começar o dia, sabe? Antes de começar a correria, a turbulência. É a melhor coisa que você pode fazer ali com as suas plantinhas, sabe? Falar bom dia, falar e aí, né? Tipo, às vezes se abrir com a sua plantinha, se você não consegue se abrir com pessoas, se abrir com a sua plantinha, né? Então, criar uma relação ali. Então, no cultivo interior, a gente trabalha os 3 pontos também, tá? A gente trabalha o autoconhecimento, que é o norte que a gente precisa, tá? Então, se às vezes a gente não sabe muito o que a gente quer, é difícil a gente chegar a algum lugar.
Então, o autoconhecimento ele é extremamente importante para eu me conhecer, para eu saber quem que é a Daniela, o que que eu gosto de fazer, né? É a mesma coisa quando você está começando a sua horta, você está ali pensando, meu, o que que eu gosto de comer? Né? O que que eu quero plantar? Então é a mesma coisa com a gente, só que daí a gente tem que olhar para dentro e ver assim, meu, o que que eu gosto de fazer? O que que me dá, o que que me faz feliz? O que que me faz rir? Sabe? O que que me faz me sentir bem? O que que me faz me sentir em paz? Isso tudo a gente consegue se conhecendo. E não é um autoconhecimento ali que é simples, não, é um autoconhecimento profundo, que só olhando para dentro de si para encontrar a sua essência que você vai conseguir descobrir isso. E que daí você se conhecendo, você vai conseguir dar um norte para sua vida, você vai conseguir ter uma direção, tá? E se a gente não se conhece, é difícil. Aqui, deixa eu ver. Ai, deixa eu ver. Isso, mudou de lado. Aqui a gente tem a base, tá? Então, para uma planta se desenvolver bem, ela precisa ter uma base sólida. A gente é a mesma coisa, a gente precisa se desenvolver em bases sólidas. A gente precisa se desenvolver, né, tendo confiança em nós mesmos. A gente consegue isso tendo autocuidado, tirando um tempo para a gente, sabe? Porque a gente faz tanta coisa pelos outros, né? E a gente às vezes esquece da gente, a gente esquece de se cuidar, né? O que era para ser algo tão simples, a gente acaba esquecendo ali na correria. Então a gente não tira um tempo para a gente não se cuida, a gente não, a gente não percebe que tipo de emoções eu tô tendo, sabe? A vida ela é tão corrida que eu não paro para pensar em como que eu tô me sentindo hoje. Ah, hoje eu tô me sentindo um pouco pesada. Ah, então eu vou meu, pelo menos 5 minutinhos ali fazer algo que eu gosto para eu não me cobrar tanto, para eu não sofrer tanto, para entendeu? Porque aí, né, a gente vira o holofote, a atenção pra gente, a gente começa a se amar. E aí, quando você vê, você está em um caso de amor próprio com você mesmo, entendeu? E isso tudo começa, né? Você tendo uma base fortalecida ali, né? Isso também está muito relacionado, né, com as nossas relações, né? As nossas relações, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente assiste, as relações que a gente tem, tudo isso vai se compondo, vai fazendo a gente se tornar quem a gente é, entendeu? Então, se a gente não tem uma base bem fortalecida, a gente acaba se perdendo, aí a gente acaba sofrendo muito, né? E o sofrimento, às vezes, ele vai se tornando tão intenso que a gente não dá conta sozinho mais, né? Que daí tá tão difícil que não dá mais, entendeu? Para continuar. Então, a base, você desenvolver bases sólidas é importante, tá? Então, ao mesmo tempo que a plantinha ela também precisa dessa base, a gente também precisa, tá bom? E aí a gente tem também a paciência, tá? Que é uma coisa que a gente desenvolve muito cultivando. Todo mundo sabe que nada cresce da noite para o dia, né? A gente precisa dispor de tempo, né? E aí você aprende a desenvolver essa paciência meio que na força, porque a planta ela não vai falar, ah, não, já que você quer, então eu vou, daí no outro dia você já pode me colher. Não, isso não existe, tá? A gente precisa ter muita paciência. E nessa paciência, né, não é paciência só de esperar, mas é paciência também da gente ter consistência naquilo que a gente está fazendo, né? É, às vezes você plantou ali, está tentando plantar um negócio ali, mas não está indo para frente, sabe? Daí já na terceira tentativa você já desiste, você fala assim, ai, já não quero mais, entendeu? É tipo eu tô tentando cultivar aspargo, tá um pouco difícil, mas eu não vou desistir até eu conseguir, entendeu? E a maneira como você lida com as suas plantas vai dizer muito com a maneira como você lida com você mesmo, entendeu? Então, tá muito junto ali, esse cultivo exterior, esse cultivo interior, ele tá muito junto. Então, a maneira como você trabalha a paciência na sua vida, com as suas relações, com as suas coisas, diz muito também como você vai lidar com a sua horta, né? Então, você precisa ter consistência no cultivo. Não deu certo na primeira, tenta na segunda, tenta na terceira, tenta na quarta, na quinta, na sexta, até você conseguir, entendeu? Porque você vai conseguir. Porque daí você vai perceber, meu, tô fazendo isso de errado. Você começa a aprender com seus erros, tá? Então, os erros
tanto no cultivo quanto na vida, eles são positivos, porque os erros, eles vão nos mostrando o caminho certo, né? Então, se eu estou fazendo errado aqui com a planta, se eu estou regando demais a planta, daí para, meu, observa. Estou fazendo errado com a planta, eu estou regando errado, eu preciso começar a regar certo. Então você aprende, tá? Com o próprio erro que você tem, você aprende. Só que você tem que ter consistência, você não pode desistir no meio do caminho, entendeu? Então, esses três fatores, eles são essenciais para a gente cultivar o nosso interior e a gente cultivar a nossa alma, tá? E que daí está totalmente ligado à nossa saúde emocional, né? Porque às vezes a gente não dá tempo para a gente não se cuida, a gente não se aprofunda em quem a gente é, em quem a gente quer ser, a gente não tem paciência com as coisas, a gente não tem consistência nos nossos sonhos, nas nossas metas, nos nossos objetivos, e aí a gente vai se frustrando, sabe? Daí a gente vai morrendo. É como você já viu uma plantinha morta? Ela começa assim a ficar meio dura, daí ela começa a perder o verde, ela começa a perder a cor, entendeu? E quando ela viu, ela secou totalmente. Quando a planta ela seca totalmente, não tem volta, né? E o que que é a vida? A vida ela é feita de movimentos, então você precisa se movimentar, entendeu? O que que é uma pessoa viva? Você já viu um morto no caixão se movimentar? Não, o morto ele não se movimenta, ele está morto, ele não tem movimento. Só que as pessoas, né, infelizmente, hoje em dia, elas estão mortas vivas, entendeu? Elas estão plantinhas mortas, elas não têm mais prazer na vida, elas não têm mais prazer em fazer as coisas, em realizar, em ir atrás dos seus sonhos, né? E isso tudo a gente vai aderindo nessa maturidade, essa consistência com o nosso emocional bem estabilizado, com a nossa saúde emocional bem estabilizada. Não adianta você ter saúde física se o seu interior, se a sua mente está uma bagunça, né? Então, por isso que é extremamente importante a gente manter o nosso emocional bem equilibrado, né? Claro que uma vez ou outra a gente não vai dar conta, porque a gente é humano, tá? E a gente erra, a gente tem altos e baixos, entendeu? Mas a gente precisa entrar nesse caminho, nessa busca para cada dia, né, se tornar uma pessoa melhor, né? E daí para a gente poder chegar no final ali da nossa vida, a gente fala, meu, eu realmente fui a pessoa que eu queria ser. Se eu não fui, eu pelo menos tentei, né? Mas tem gente que nem tenta, né? Tem gente que tá morto ali. Então, a gente precisa realmente buscar esse norte, essa base, para daí, né, ter essa consistência, essa base, esse norte para conseguir seguir em frente, tá bom? Vou passar para o próximo ponto. 20 horas, eu vou dar uma apuradinha aqui para a gente não parar, porque 8h30 acaba o nosso tempo, tá? Talvez se eu pudesse, ficaria aqui falando 1000 horas, mas não posso. Como que funciona a ortoterapia online, tá? Então, a ortoterapia online é um método que eu desenvolvi, né, como psicóloga, que através da psicoterapia a pessoa, eu utilizo a horta ou a planta que você escolher, tá? Não precisa. Quando eu falo horta, eu tô falando todo o universo de plantas, tá? Então, se você tem gente que não quer ter horta, então tá tudo bem, você pode cultivar uma planta aí que você gosta. Tem gente que gosta de suculenta, tem gente que gosta de cacto. Eu tô aqui no meu escritório, ó, eu tô plantando jiboias, que eu tô adorando, eu tô com uma aqui, outra ali em cima. E aí depois, quando você viu também, você está com planta aí por toda a sua casa, e é super normal, até porque a gente acaba pegando gosto, né? E então, eu utilizo o cultivo, tá? Como ferramenta. Então, lá na psicoterapia, né, enquanto as sessões vão acontecendo, eu vou aderindo a esses passos, tá? E aí a pessoa, cada pessoa ela é muito singular, tá? Então, cada pessoa ela responde de uma maneira, né? Então, a ortoterapia online, ela oferece tudo isso para você. Quando você se sente triste, ansioso, estressado, preocupado, né? Principalmente no momento atual que a gente está vivendo, de muita ansiedade, de muita incerteza do futuro, do que vai ser, tá? A gente é ser humano, entendeu? É normal a gente sentir essas emoções, esses sentimentos. Só que quando ele passa de um nível que você não dá conta sozinho mais, já é o momento de você buscar ajuda, tá? Porque não adianta levar as coisas com a barriga, botar os problemas debaixo do tapete. Os problemas, eles não vão desaparecer,
tá? Então a gente precisa ser firme e encarar isso de frente, entendeu? Só que quando você não está conseguindo mais lidar com isso sozinho, daí é o momento de você buscar ajuda, tá? Então, a ortoterapia online ela surgiu para isso, entendeu? Para você que quer começar a desenvolver um novo hábito saudável, né? Porque cultivar ele muda totalmente, né? Você começa a se alimentar melhor, né? Você tem um hobby, né? Você tem um momento ali para si, né? Então tudo isso. Como que funciona? É através da psicoterapia mesmo, né? Você faz todo mês psicoterapia e aí você começa a cultivar ali as suas plantinhas, tá bom? E aí você começa a desenvolver a sua saúde mental, emocional e física também, tá? Por que física? Porque você está fazendo a horta, você está em movimento. Pegar a enxada ali, né? Não é tão simples quanto parece. Então, você está botando seu corpo em movimento, você está liberando ali neurotransmissores, a serotonina, os neurotransmissores das emoções e tudo mais, entendeu? Então, não é só a saúde mental também, tá? É saúde mental, a saúde emocional, porque você vai, ao longo das sessões, através da psicoterapia, você vai começar a lidar ali com seus sentimentos, tá? E aí você vai conseguir realmente se tornar uma pessoa mais equilibrada, né? Com tudo em equilíbrio, né? Mas sempre frisando que a gente, ser humano, é normal, né? A gente tem que lidar com tudo isso. Hoje você é uma pessoa, daqui 2 anos você já não é mais a mesma pessoa e tá tudo normal, tá? Então você tem que ir se adaptando, né? A esses novos ciclos que a natureza ela vai, que a natureza e de nós mesmos, né? Que a gente vai tendo que passar ao longo da vida, tá? E tudo isso, né, que você pode ter com a ortoterapia online, ela é online, tá? E por um preço totalmente acessível. Então, é, a gente está fazendo online as sessões, elas estão acontecendo online, tem funcionado bem, tá bem bacana, bem legal. Como que funciona? Tá? Então, eu montei os passos ali para você fazer sua horta, seu cultivo exterior. Como é que funciona o cultivo interior? Você primeiro tem que limpar o terreno, tá? Então é a mesma coisa com a horta. Você chega ali, o terreno tá bagunçado, tá cheio de pedra, né? Então é a mesma coisa. Você chega ali na psicoterapia, na primeira sessão, você tá com um monte de coisa ali. Então você precisa falar, você precisa colocar para fora, entendeu? Você precisa limpar tudo isso, né? Tudo que está acumulado ali dentro, porque a gente vai acumulando, tá? A gente vai acumulando sentimentos, emoções, é, coisas que aconteceram, que você não soube lidar, né? Isso tudo é acumulativo, entendeu? Então você começa a acumular as coisas. Então, você chega ali na primeira psicoterapia, você bota tudo para fora, entendeu? Então, as primeiras 4 sessões são esse momento, tá? De colocar para fora e também da gente trabalhar muito o autoconhecimento, né? De você olhar para dentro de si e tudo mais, que tudo que eu já falei anteriormente, tá? Ativar a nossa criatividade. Cultivar é criar, né? Inventar, experimentar, se permitir aprender no processo, de forma lúdica, de forma criativa, então, de forma artística. Então, você pode ter o seu vasinho, mas ele não precisa ser preto, você pode personalizar ele, você pode pintar ele da cor que você quiser, você pode cultivar com seus filhos, você pode cultivar com seu namorado, com seu pai, com sua mãe, não sei, utiliza a criatividade. Se você não se considera uma pessoa criativa, esse momento da psicoterapia, eu vou fazer você ativar a sua criatividade, né? De você lidar com o novo, do diferente, sabe? Então é você se arriscar mesmo, né? Preparar o solo, isso é extremamente importante. Para a gente plantar e para a gente conseguir colher, a gente precisa tratar bem o solo, ter um solo fértil para germinar, para as coisas florescerem. Assim com as plantas, é com a gente também, tá? A gente precisa ter uma base bem sólida, mas se a gente não tiver se a gente não tiver um solo bem fértil, não adianta ter uma base sólida, tá? Então a gente precisa trabalhar também o nosso solo, tá? Para que a gente cresça com vitalidade, assim como as plantinhas, tá bom? Plantar. Então chegou a fase de plantar. Depois que a gente fez todos esses processos, né? E já sabendo que a gente vai florescer, que a gente vai germinar, para tudo na vida existe um tempo, né? Existe um tempo certo para que as coisas aconteçam. E é preciso a gente tomar muito cuidado com o que a gente está plantando, né? Porque a gente vai colher isso no futuro. Então, se a gente fazer uma boa plantação de coisas boas, daquilo que a gente quer, a gente vai colher aquilo,
tá? Mas a gente não pode chegar lá na frente esperando colher aquilo que a gente nunca plantou, né? Então, a gente tem que parar e observar isso também. O autocuidado, que é extremamente importante, que eu já disse lá anteriormente também, a maneira como você lida com as suas plantas vai dizer muito sobre você, né? Aqui a gente vai trabalhar muito também a disciplina, que às vezes é o que falta para a gente engrenar, né? Então, todas essas coisinhas, autoobservação, né? Então, ao mesmo tempo que você está observando ali sua horta, você faz essa autoobservação de você mesmo, tá? E isso tudo são coisas que a gente não aprende, que a gente precisa aprender. Então, tudo isso eu vou auxiliando a pessoa ao longo das sessões na hortoterapia, tá? A paciência, né, que é aí a consistência que eu já falei anteriormente também. A primeira colheita, que são as conquistas, tá? Então, depois que você trabalhou em você, que você se cultivou, né, você vai colher as conquistas daquilo que você está plantando, né? Então, é imprescindível aqui que a gente entenda que é uma jornada, né? E que no futuro a gente vai colher aquilo que a gente está plantando. E a poda é extremamente essencial para o cultivo, mas para nós mesmos também, enquanto pessoas, porque às vezes a gente precisa podar algumas coisas na nossa vida que tem nos atrapalhado, que tem nos bloqueado, entendeu? Então, a poda, ela é o significado de ressignificação. O que é ressignificação? É você descobrir uma pessoa que você não conhecia antes, que agora você descobriu, né? Você se ressignifica, dá um novo sentido para sua vida, dá um novo significado, né? Então, às vezes você pensa, cara, não tem jeito mais, não dá, entendeu? E aí, depois que você passa por esse processo todo e que você sofre algumas podas que são necessárias, que são duras, mas são necessárias, você se ressignifica, né? Então é importante a gente fazer podas constantes na nossa vida para a gente continuar crescendo e evoluindo também, tá bom? Então, para quem quer a hortoterapia? Para as pessoas que querem desenvolver novos hábitos saudáveis, para colher seu próprio alimento, para estar mais conectada com a natureza, para se alimentar melhor, para as pessoas que buscam por autoconhecimento, para desenvolver sua saúde mental, para transtornos mentais como depressão, ansiedade, estresse, né? Para todos esses tipos de pessoas que desejam dar um novo sentido para a sua vida, tá bom? Tá, então como que funciona, né? A gente vai começar aqui, ó, imagino que são vocês, 4 sessões, tá? A pessoa ela chega triste, ela chega ruim, ela chega mal, e aí ela vai ter direito a 4 sessões por mês, nesse primeiro mês aqui, tá bom? Aí ela paga o valor mensal de R$ 359,60. Depois a pessoa já vai conseguir começar a se sentir melhor, né? Porque ela está já lidando com algumas coisas, então ela vai para 3 sessões por mês, tá? No terceiro mês, ela já vai dar para 2 sessões por mês, tá? E aqui ela já vai se sentindo melhor. E depois, no quarto mês, uma sessão. No terceiro mês, se paga R$ 269. No segundo mês, R$ 179. E aqui no quarto mês, ela já vai estar pagando somente R$ 89,90 por mês. Então começa a diminuir, né? Olha que legal. E aí, e aqui vai ter uma taxa de R$ 25, porque a gente está desenvolvendo uma plataforma que a gente vai colocar conteúdos online para quem faz a hortoterapia. Então, você vai ter direito a receber conteúdos exclusivos, né? Tanto de psicoterapia quanto de horta, tudo junto nessa plataforma, tá? E aí, do quinto ao 12º mês, você tem direito a uma sessão. Então, esse daqui é um plano para 1 ano de sessão psicoterápica, tá? Por 1 ano você vai fazer psicoterapia por esses valores. Se tiver aqui, por exemplo, né, for muito alto para vocês pagarem, a gente soma o valor todo e divide em 12 vezes,
tá bom? Então a gente consegue fazer essa facilidade de pagamento para vocês também, né? O que está muito em conta, né? Porque qualquer sessão aí que você vai fazer de psicoterapia, 120, R$ 140, né? Aqui a gente está falando de 4 sessões, né? Então vale realmente muito a pena, porque você vai ter um acesso a um conteúdo bacana e você ainda vai estar se desenvolvendo, né? Que é o que a gente quer que vocês fiquem bem, tá bom? Então, eu acredito que seria isso, né? Eu quero agradecer a todo mundo que está aí participando. Deixa eu voltar